Boa noite, meus queridos alunos. Essa é a quarta tentativa de gravar um vídeo. É, Eu acabei de literalmente terminar toda essa explicação e eu reparei que eu estava gravando isso e não estava gravando o Portugal. Pois é, pois é. Mas vamos lá, vamos começar de novo. Bom, então vamos para o nosso contexto. Seguinte, imagina o seguinte código, onde a gente tem que verificar se o número é par ou ele é ímpar. A gente faz assim, digite um número, ou estava certo, digite um número, leia num, opa, leia num, e agora a gente faz a verificação. Se o num módulo de 2 restar zero, então quer dizer que ele é par, escreva par, se não, opa, se não, escreva ímpar, certo? Deixa eu dar um play aqui só para ver, 2 é par e um é ímpar. Beleza, funcionando certinho, tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo. Só que o que acontece? Imagina o seguinte situação, onde a gente tem que verificar se o número é par ou ímpar novamente. Ou seja, a gente tem mais uma sequência de códigos aqui e a gente verifica aqui de novo. Ah, esse outro número aqui ele é par ou ele é ímpar? Aí a gente faz esse código. Aí depois lá no final de novo, verifica esse número é par ou ímpar. E depois de novo, e de novo, e de novo. Enfim, notem que isso que a gente está fazendo é uma sequência de código que vão se repetir e que, novamente, tudo que se repete provavelmente tem uma melhor maneira de ser feita utilizando códigos. E para evitar esse problema de repetição, dessa vez a gente cria uma função que vai literalmente fazer esse serviço para nós. Então eu vou criar uma função aqui chamada par ímpar. E aqui eu vou colocar tudo isso assim. Calma que não é tão simples assim ainda, tá? Se eu der play aqui, ó, não vai acontecer nada. E também notem que essa nossa função está do lado de cima do nosso início, tá? Tem que estar do lado de fora. O que que a gente tem que fazer para rodar isso daqui? A gente tem que chamar essa função par ímpar, simples assim. Agora a gente chamou a função. E agora estamos aqui, nessa linha. Na real, nessa, né? Porque ela está esperando ler algum número. Eu vou digitar 10. E é par e acabou o código. E se eu tivesse que ler um outro número, era só em algum outro momento eu escrever isso. Par ímpar, par ímpar, par ímpar e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5. A saída está meio torta porque eu não pulei nenhuma linha, tá? Deixa eu até pegar aqui meu contrabarra N. Aí, beleza. Agora, só com isso que eu fiz, notem como a gente já otimizou o nosso código. Basicamente, a gente resumiu aquilo, aquele nosso serviço, entre aspas, de verificar se um número é par ou ímpar, a uma função, e essa função é, são pequenas palavras que a gente coloca no nosso código e a gente chama ela, tá? E isso facilita bastante. Em vez de a gente ter que escrever tudo isso novamente, ou isso daqui, a gente só escreve par e ímpar. E acabou. O nosso código já resolve isso pra gente. Agora eu quero que vocês imaginem o tanto de coisa que dá para fazer com isso, tá? Esse é um exemplo de par ou ímpar, mas pensem aí em qualquer outra coisa que pode ser repetida. Por exemplo, verificar se o número é maior ou menor, ou criar uma conta, certo? Eu não vou ter que criar as contas manualmente, lendo manualmente. Eu vou só chamar a função que cria uma conta, tá? E esse esse conteúdo ele não é muito fácil, então prestem bastante atenção. Beleza? Certo. Agora vamos complicar um pouco. O que que rola? O nosso, essas nossas funções, elas existem quatro maneiras de serem feitos.
Da maneira que a gente fez aqui agora, que eu mostrei o exemplo, é uma maneira sem parâmetros e sem retorno. Já vocês vão entender isso. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque vai ser um pouco corrido esse vídeo. E ainda assim vai ficar bem grande. Vamos tentar fazer esse 2 aqui, que é com parâmetros, mas continua sem retorno, né? As duas que a gente fez. Eita, retornou. Aí. Vamos tentar fazer com parâmetros, tá bom? Mas para isso, eu quero que vocês pensem um pouco antes. Primeiro, pensem aqui comigo. A nossa função, do jeito que ela está aqui, ela precisa de algum valor para existir? Ela precisa? Precisa do num. Só que a gente já está criando ela aqui dentro. E quando isso acontece, é porque a gente não precisa de parâmetros. Ou seja, os números, o que essa função precisa para existir, ela mesma já está lidando com isso, a gente não usa parâmetros e é exatamente o número um, sem parâmetros. Agora, quando ela precisa de um valor, aí a história muda. Então, vamos alterar esse código para que ele fique dessa forma aqui. O que está rolando? Agora, a nossa função ela não possui mais o valor num. E o que a gente faz? A gente envia por parâmetro. Aqui, inteiro, eu vou chamar aqui de x. X e aqui vai mudar para x também. Agora, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para essa função funcionar, eu preciso enviar um valor antes, que não vai ser lido na nossa função, vai ser lido aqui embaixo. E agora a gente cria o inteiro num e dá o valor para ele. Escreva, digite um valor, leia num. E a gente envia o num para a nossa função funcionar. Vamos testar? Certo. Então vou digitar 1, ímpar, e agora vamos testar o par, 2, par. Beleza, está funcionando certinho. Então, resumindo, o que mudou de com parâmetro e sem parâmetro? Basicamente, quando a gente tem uma função que espera um valor para ser utilizado, a gente tem que enviar por parâmetro, né? E esse valor tem que ser lido ou tratado de alguma forma no nosso código aqui embaixo, tá? E foi o que aconteceu. A gente leu o número e depois a gente enviou para a função. Esse número que a gente digitou, ele veio aqui para cima e aqui ele não é mais num, como a gente chamava aqui embaixo. Ele é uma outra variável. Nesse caso, aqui ela é x. E a gente verifica x, módulo de 2 é par e assim por diante. Então, essa é a diferença entre com parâmetro e sem parâmetro. Resumindo, a nossa função precisa de um valor? Se sim, envie por parâmetro. Se não, tira o parâmetro. Simples assim, tá? Simples assim. Então, com isso, a gente fez o segundo exemplo, que é com parâmetro. Agora, vamos para esse daqui, com parâmetro e com retorno, porque né, o nosso exemplo já está com parâmetro. Inclusive, eu vou até alterar esse aqui. Pronto, com parâmetro e com retorno. O que seria esse retorno? É, em vez de a gente escrever par aqui na nossa função, a gente vai retornar isso daqui para o nosso código, tá? Isso vai mudar algumas coisas. Vou alterar aqui para vocês verem. Então, em vez de eu escrever, eu vou retornar o texto. Retorne, na real. Retorne o texto par. E aqui, retorne o texto ímpar. Certo? E percebeu que deu um erro. Porque o que está rolando? Na maneira que a gente criou essa função, a gente está dizendo que ela não retorna nada. E para essa função retornar um texto, a gente precisa declarar que essa função é uma cadeia, tá? Por quê? Porque ela retorna um texto, que é uma cadeia de caracteres. Legal. Agora, com isso, não tem nenhum erro aqui embaixo, mas ainda não está funcionando. Eu vou mostrar para vocês. Vou digitar 2 e não aconteceu nada. Porém, não deu erro. Mas não é esse o resultado que a gente está esperando, né? A gente quer descobrir se o número é par ou ímpar.
O que está rolando aqui agora? A nossa função perdeu aquele escreva. Como vocês podem ver, a gente não está escrevendo para o ímpar. A gente está retornando esse texto. Só que aqui no nosso código, a gente não criou nenhuma variável que vai receber esse retorno. Então, para resolver isso, é só a gente criar cadeia result. E agora eu coloco que o result vai receber o retorno da função par-ímpar e que tem o parâmetro num. E por final, é só escrever o que quer que esteja dentro da variável result. Vamos testar? Agora eu vou digitar 2, escrever o par. Vou digitar 1, escrever o ímpar. Certo? Certo. Agora a gente acabou de fazer este exemplo aqui. Vamos fazer sem parâmetros e com retorno. Bom, a gente já sabe que quando a gente não tem parâmetro, é porque a nossa função ela está, ela já tem todos os valores que ela precisa. Ou seja, a gente vai ter que alterar algumas coisas aqui, que no caso é o parâmetro, obviamente. Então agora não tem parâmetro e esse daqui vai ter que subir lá para cima. Eu vou chamar aqui de x. Eu tenho que criar o x, inteiro x, certo? Agora não tem parâmetro porque está tudo aqui dentro que a função precisa. E por fim, falta alterar isso daqui, que o num não precisa estar aqui mais, porque não tem parâmetros. A função não está esperando receber um valor. Simples assim, já vai funcionar. 2 é par e 1 é ímpar. Beleza? Esses foram os 4 exemplos de sem parâmetro com retorno, com parâmetro, blá, 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 blá. Tá bom? Eu sei que é muito confuso, porque são 4 coisas novas de diferentes maneiras que vocês estão aprendendo. Só que tudo isso dá para se resumir em duas maneiras. Basicamente, sua função precisa de valores? Se precisa, envia por parâmetro. Se não precisa, é porque ela mesma já está lidando com isso, tá? Segundo resumo, o retorno da sua função precisa estar de volta no código? Como assim de volta no código? Ó, notem o seguinte, a gente utilizou o retorno e a gente está escrevendo aqui esse retorno. Ou seja, neste exemplo, a gente precisa do retorno, porque a gente, sem ele, nunca ia escrever para o ímpar, tá? Esse exemplo acho que ficou um pouco confuso. Vou tentar reformular. Bom, eu acho que essa do parâmetro com esse exercício já deu para ficar bem claro, eu acho. Agora, para a gente entender melhor quando utilizar retorno e quando não utilizar retorno, eu vou criar uma outra função. Vamos lá. Essa função vai ser do tipo real, que ela tem que ter um retorno, depois eu vou alterar. Ela vai se chamar cmédia, ou melhor, cálculo da média. Aqui vai ser esperado dois valores, x e y. E aqui a gente vai retorne o x mais y dividido por 2. Certo? Agora a gente precisa criar o nosso código de forma que a gente leia esses dois valores e envie para cá, que é o que está faltando. Digite sua nota, leia N1 e agora digite sua nota N2. Beleza. Agora, finalmente, a nossa variável média, ela vai receber o retorno da nossa função cmédia. E a nossa função cmédia espera dois valores por parâmetro, que nesse caso é o N1 e o N2. Isso aqui já está funcionando.
Só que não vai acontecer nada, né? 10 e 8, né? Não está acontecendo nada. Se eu quiser simplesmente mostrar a média, eu posso fazer isso. Agora sim, 10 e 8. Média 9. Legal. Só que vamos alterar um pouco as coisas. Vamos dizer que se a média for maior que 6, acontece, mostra lá o provado, se não, reprovado. Beleza. Vamos fazer aqui. Se média for maior ou igual a 6, então escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Uma carinha triste. Vamos testar? Vamos lá, vou digitar 10 e 8. A gente sabe que isso aqui vai dar 9 de média. E falou aprovado. Vou colocar aqui a média só para a gente visualizar. Média. E aqui, média. Só para a gente visualizar o valor. De novo, 10 e 8. A gente sabe que vai dar 9. 9 aprovado. Agora vamos reprovar esse aluno. 6 e 4. 5 reprovado. Beleza, está funcionando certinho esse código. Agora, retornando o que eu estava dizendo. Retornando. Entendeu? KK. É, desculpa. Vamos lá. Nossa, cara. Meu Deus. Nossa, que bosta. Perdão, 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 perdão. Perdi a linha. É, eu não consigo. Perdi o foco, velho. Calma, vou dar um pause aqui. Bom, vamos lá. Retomando o que eu estava dizendo. Perdão pela piada novamente. É, neste exemplo aqui, percebam o seguinte. A nossa variável média, ela recebeu o retorno da função e depois disso, a gente utilizou essa média para fazer alguma outra coisa no nosso código. Nesse caso foi falar se o cara foi aprovado ou reprovado. Resumindo, a gente precisou do retorno, por quê? Porque o nosso código precisa do média para fazer alguma coisa aqui no código. Nesse caso, a gente utiliza o retorno. Ou seja, o retorno da sua função precisa estar de volta para o código? Nesse caso, sim. Por quê? Se o média não recebesse esses valores, isso daqui não ia funcionar. Entende? Percebe isso? Agora, se o, o nosso código não precisa que o retorno seja utilizado, ou seja, a gente retornou o valor para o média, só que a gente não está fazendo nada com a média. Entendeu? A gente não está fazendo nada. Nesse caso, não utiliza o retorno, tá? Nesse caso, não utiliza. E a gente pode simplesmente resumir tudo aqui, ó. É, a gente faz o cálculo real, média, recebe x mais y dividido por 2. E aqui na própria função a gente já está falando se ele é aprovado ou reprovado. O que eu quero que vocês entendam? Nesse caso que está aqui agora, a gente não está utilizando o retorno aqui no nosso código. A gente está fazendo tudo o que precisa ser feito na função. Quando isso acontece, não precisa de retorno. E, agora, relembrando, se não precisa de retorno, então essa variável aqui não precisa dela, então não precisa dela aqui também. E a nossa função não pode ser do tipo real, porque ela não está retornando um valor do tipo real. Nesse caso, a gente chama a função do tipo void, que a gente vê em Java. Só que esse é o Portugal e não existe void. Então, a gente simplesmente deixa sem nada. Vamos testar para ver se o resultado é o mesmo? Vamos lá. 10 e 8. 9 aprovado. E agora vamos reprovar 6 e 4 reprovado. Enfim, eu sei que é muito confuso esses 4 exemplos. Eu sei que é muito confuso. Mas, basicamente, eu vou retornar os resumos. Basicamente, quando vocês forem fazer uma função,
pense no seguinte: a sua função precisa de valores para ela funcionar? Se ela precisa de valores, envie elas por parâmetro, tá? Envie elas por parâmetro, aqui. Se ela não precisa de valores, então é porque ela já tem tudo que ela precisa, que é esse exemplo aqui. Ela já tem tudo que ela precisa. Ela está declarando a variável, ela está pedindo o valor, ela está calculando, ela está fazendo tudo já. Ou seja, não precisa de parâmetro, tá? Esse é o primeiro resumo. O próximo, o retorno da sua função precisa estar de volta no código, que é o jeito que estava aqui antes. Aqui. O retorno da nossa função, aqui, essa linha, ela precisa estar de volta no nosso código? Nesse caso, precisa, porque se a gente não tivesse o retorno, tudo isso aqui ia dar erro, tá? Tudo isso aqui ia dar erro. E, bom, se não precisa de retorno, é porque tudo isso aqui já está aqui dentro da função do jeito que estava antes, que eu apaguei. Beleza? Eu sei que é muito confuso, são 4 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, mas eu acredito que esses resumos ajudem um pouco a organizar melhor o pensamento de quando utilizar um ou quando utilizar outro, tá? E, bom, além disso, também tem uma lista de exercícios que eu deixei aqui para vocês, e aí vai de você. Se você quer realmente aprender a utilizar funções, faça esse exercício. Ah, de que maneira eu vou fazer? Com retorno ou sem retorno? Minha recomendação, faça das 4 maneiras para você visualizar perfeitamente o que qual é a diferença de cada um. Qual é a diferença? E pô, aí você pode estar pensando, nossa, eu vou ter que fazer 32 exercícios? Cara, aí vai de você. Isso aqui não vale nota. Isso aqui é para o seu aprendizado. É, funções é um conteúdo um pouco chato, só que depois dele é automático. É automático. E uma vez que você aprende, cara, o seu poder com a programação aumenta exponencialmente, porque tudo vai se transformar numa função. Tudo. O seu código vai ser resumido a funções. E aí você pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, desde que você tenha uma função que faça aquilo. Percebe o poder disso? A gente pode criar uma conta, a gente pode, sei lá, esses exercícios aqui são exemplos, são pequenas coisinhas, né? Mas no mundo real, a gente vai fazer tudo dentro de uma função. A gente não vai repetir códigos, tá? E esse é o poder das funções. E agora vai de você, se você quer aprender, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E é isso. Muito obrigado.